Olá, galerinha do bem, tudo bom com vocês? Bom, estamos de volta aqui para mais um vídeo, né? Sobre um assunto que está sendo bastante recorrente, que é as tensões militares entre Rússia e Ucrânia. Muito tem se falado sobre o desfecho que seria do cenário profético. E vamos aqui fazer a nossa análise, né? Bom, a gente está preparando duas séries no canal bem interessantes, né? Para quando o canal atingir 200 inscritos, uma série sobre religião, chamada A Perda da Identidade do Cristianismo, e uma série sobre educação chamada O Fracasso da Educação Brasileira. Então, quando nós atingimos aí nosso número aí de 200 inscritos, nós estaremos aí lançando essas duas séries, cada uma delas com 5 vídeos. Bom, mas vamos direto ao ponto, sem enrolação, ao assunto de hoje. Primeiro de tudo, a gente vai ver a parte geopolítica, para depois nós analisarmos o cenário profético. Partindo desse princípio, para todos aqueles puritanos que demonizam a geopolítica, eu não sei como vocês fazem para tentar olhar o cenário profético, né? Se é bola de cristal ou alguma outra coisa. Bom, mas para começarmos a nossa análise geopolítica, primeiro, assim, termos consciência de uma coisa. Em geopolítica não existe mocinhos e nem vilões. Existem nações que defendem os seus interesses. Aqui no Brasil, nós somos tendenciosos a achar que os Estados Unidos sempre é mocinho, né? Porque nós somos meio que americanizados pela cultura. Nossos vídeos, nossos filmes, a nossa influência cultural, ela é americana, né? Você assiste ali um filme americano, feito por americanos, e dá a entender que eles são os bonzinhos da história, quando na verdade em geopolítica não existe bonzinhos e nem vilões. Existem civilizações ou nações que buscam os seus interesses. Essa é a primeira coisa a ser observada. E a partir desse princípio que não existe mocinhos nem vilões, tem uma outra coisa a ser observada. Nem sempre a verdade que é dita na grande mídia realmente é a verdade. Bom, mas vamos lá. Quando foi que essa bagaceira toda começou? Isso tudo começou no fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma desgraça, né? No final da história morreram cerca de 40 milhões de pessoas. Os líderes mundiais olharam um pro outro e perceberam que a gente fez merda. E agora como é que faz? Alguém teve a ideia, cara, não dá para desfazer. Então a ideia é prover meios para que não aconteça de novo. E aí foram criadas algumas instituições, por exemplo, como a ONU. A ONU já, se eu não me engano, lá em 1946, por aí assim, já foi instituída a ONU como um mecanismo de prevenção contra uma possível terceira guerra mundial. Beleza, já lá depois, em 1949, foi criada a OTAN, a Organização Tratado do Atlântico Norte. Não dá para dizer que teve vencedores na Segunda Guerra Mundial, porque uma lástima aquele que foi para o mundo, não dá para dizer que teve vencedores, mas as nações que ficaram de pé com o final da guerra foram os Estados Unidos e a União Soviética. O demais foi devastação total. E aí ficou meio que dividido. Os Estados Unidos ficaria com o Ocidente e a União Soviética ficaria com o Oriente. Então, até toda uma questão cultural, foram debatidos nos seus mínimos detalhes. Só que aí depois, como eu falei, os Estados Unidos nunca confiou na Rússia e vice-versa, né? E aí os Estados Unidos teve já a ideia, já em 1949, em abril, de criar a OTAN como um mecanismo de prevenção contra a Rússia. Hoje a OTAN é os Estados Unidos e mais 30. Mas quando nasceu não era bem assim, né? Era um número de nações um pouco menores. Bom, dando continuidade à nossa história, quando deu 1991 a 92, começou a queda da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E com a queda da URSS, a Rússia ela passou a ser dividida, né? Vários territórios ali foram desanexados do território soviético e passaram a ser nações independentes, como a Ucrânia e alguns outros. E isso fragilizou para alguns historiadores e especialistas em geopolítica, talvez tenha sido um dos maiores desastres do século XX, tenha sido a, a perda, a queda, o desmantelo da União Soviética. E com isso, essas nações elas ficaram ali fazendo uma espécie de cortina, que ficou conhecida por muitos como a cortina de ferro. Ou seja, elas ficaram protegendo, entre aspas, a Rússia, né? E é confuso entender. Daqui a pouco, na parte profética, a gente vai compreender um pouco melhor sobre a importância da Rússia dentro desse cenário. Só que com o passar do tempo, a Rússia foi ficando espremida, porque a maior parte dos países que fazem parte da OTAN, eles estão ali da Europa, né? E ali fica bem pertinho, então começou a sentir ameaçada, começou a sentir os Estados Unidos, uma linguagem bem popular, cada dia mais fungando no seu cangote. E aí
quando o tempo passou, a Rússia, em 1962, tentou intimidar um pouco também, né? Que ela querendo colocar armas nucleares em Cuba. Agora, como também já nesse ano 2022 fez a mesma ameaça de colocar armas nucleares tanto em Cuba como na Venezuela. E os Estados Unidos cercando pela Turquia, por toda aquela região ali do leste europeu. Só que chegamos a esse momento que todo mundo está imaginando, vai ter guerra? Cara, a última palavra não é minha, mas eu ouso afirmar para vocês que não vai haver guerra. Mas por que não vai haver guerra? Porque essa guerra ela só interessa os Estados Unidos. A Rússia não vai querer entrar numa guerra agora por inúmeros motivos. Primeiro porque a força militar russa ela é desproporcional à força militar da OTAN, por inúmeros motivos, né? Não preciso nem falar. Seria um 30 contra 1. Mesmo que a China se aliasse, seria uma situação um pouco confusa ainda. No entanto, a Rússia ela pediu o impossível para ganhar o que ela queria. Todas aquelas exigências que o Putin fez, a gente sabe que elas são impossíveis de serem realizadas. O que ele está dizendo é, cara, deixa meu quintal em paz, deixa que eu mando e vão para lá. Só que hoje, se a Rússia invadir a Ucrânia, os Estados Unidos vai ter tudo que ele precisa. Que seria o quê? Os motivos para aplicar sanções ainda mais fortes à Rússia e desgraçar com a economia russa, né, que já não anda muito bem nas pernas há algum tempo. E de brinde, ainda vai desgastar a economia mais ainda, porque, por exemplo, hoje o Putin está com cerca de 100 mil soldados e inúmeras armas militares na fronteira. Então, fazer um deslocamento militar desse, no inverno, do jeito que está lá, dentro daquele gelo, é uma demonstração de força muito grande que poucas nações têm esse poder de fazer. No entanto, quando você mostra o poder e não faz nada, realmente, às vezes, não é a melhor das opções. Bom, então, partindo desse princípio, se a Rússia invade a Ucrânia, o que vai acontecer? Os Estados Unidos e a OTAN, de modo geral, vão municiar a Ucrânia com muito, mas muita arma mesmo. E, na verdade, a Rússia vai ficar num atoleiro, ou seja, prejudicada por dois lados. No primeiro lado, ela vai ter sanções do Reino Unido e dos Estados Unidos, que vão atrapalhar muito essa economia, a perda de transações internacionais com o sistema SWIFT, entre algumas outras coisas. E vai ter que gastar bilhões e bilhões com a guerra, sendo que a Ucrânia vai estar sendo armada até o dente pelos Estados Unidos e pela OTAN. Então, quando a gente observa por esse cenário, a gente percebe que a coisa não é bem assim. Leio que profeticamente, qual é a percepção que a gente tem disso? Bom, não pode cair um curisco aí, um raio, qualquer coisa, e as pessoas dizem, profecia, está se cumprindo, é o fim do mundo, barará. Bom, guerras acontecem desde que o mundo é mundo. Então, não necessariamente uma guerra quer dizer que Jesus está voltando. Só que nem... ninguém é doido para achar que as coisas são normais, né? A partir do momento que eu, aqui na minha cidade, no interior do Maranhão, para eu entrar em um supermercado, eu tenho que apresentar uma carteira de uma picada que eu não vou entrar no detalhe da história. Se você acha que isso é normal, eu respeito. Para mim isso não é normal. Então é evidente que nós estamos vivendo momentos anormais na história desse mundo. E a gente começa a observar a complexidade dessa guerra, porque dessa possível guerra que acredito eu que não vai existir. Primeiro, todo mundo sabe que a Europa é tremendamente frio. Então, a Europa é aquecida pela Rússia. A Rússia é o país que fornece gás para que toda a Europa praticamente seja aquecida. Se a Rússia disser, eu não vou fornecer gás mais para vocês, a galera morre de frio. Ao mesmo tempo também que a Rússia é o maior produtor de trigo do mundo. Então, consegue perceber toda a questão geopolítica que existe dentro disso? Essa questão de globalização, a dependência de um país do outro. Aí tem uma possível coalizão feita entre Rússia e China. A gente até viu agora recentemente as alianças do Putin com Xi Jinping. Então a gente começa a observar que o mundo ele se prepara para algo grandioso. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é a questão do reset, né? Qual a influência o reset vai ter nisso? Porque, querendo ou não, todo mundo sabe que a pandemia mudou drasticamente a história desse mundo. E nada vai ser como era antes. E muita coisa dá a ideia até de programação, né? Não vou dizer que foi programado, não, mas parece que foi desenhado a pincel para que algumas atitudes fossem tomadas e alguns governos pudessem se livrar das circunstâncias em que vivem, né? De forma bem resumida, a gente percebe que o mundo teve que imprimir dinheiro como nunca. Então a gente vê que eu considero como se fosse uma mulher grávida, né? Vai enchendo a barriga até que chega um momento que não fica mais suportável
ficar ali, o bebê tem que nascer. Então o planeta Terra, né, a Terra hoje é dessa forma, é como se fosse uma mulher grávida prestes a dar à luz, né? E aí depende, você acredita em fim do mundo, em volta de Jesus, mas apocalipticamente falando, essa guerra entre Rússia e Ucrânia não está dentro do script. Mas quando você pega todo o conjunto da obra, todo o cenário, realmente aponta para que algo grandioso está vindo. E quando você observa todas as questões religiosas, todas algumas circunstâncias que serão apresentadas nos próximos vídeos, a gente começa a entender melhor. Mas não dá assim para a gente pegar um fato isolado, querer forçar um cenário profético para dizer, ah, não, é porque isso, porque aquilo, aquilo outro. Mas examine todas as coisas, retenha o que é bom, fique com Deus, até a próxima.